Olá, eu sou Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Aqui a gente está conversando, na realidade uma conversa de pai para filho, né? Uma coisa que que eu queria conversar com os meus filhos, deixar registrado, deixar gravado. Nem sempre a gente tem condição de ter um tempo para sentar e conversar com calma. A correria da vida, do trabalho e dos estudos nos impedem. E eu falei, não, vou deixar gravado alguma coisa e espero que seja bênção para eles. Agora, se essa nossa conversa, esse nosso projeto for bênção para você é muito bem-vindo, tá bom? Aqui nesse nosso projeto, nós estamos numa série conversando, quer dizer, esse nosso podcast inteiro está centrado em conversar sobre relacionamento, sobre namoro, sobre casamento e coisas vinculadas a isso, tá? No momento, nós estamos fazendo uma série procurando fazer uma investigação na Bíblia e descobrir como é que Deus fez o homem, fez a mulher, como é que Deus fez o ser humano. A gente está tentando descobrir as características que Deus colocou no ser humano, nas características que Deus colocou exclusivamente no homem ou exclusivamente na mulher, para entender como é que o outro funciona, como é que o outro reage, por que o outro fala aquilo, ou deixa de falar, pensa assim, pensa assado. Isso pode nos ajudar bastante nos nossos relacionamentos, tá bom? No episódio de hoje, nós estamos ponderando os primeiros versículos da Bíblia que fazem citação sobre o ser humano, né? Esses textos estão lá em Gênesis, né? No primeiro capítulo a gente já encontra alguns versículos falando sobre o ser humano. A gente viu o versículo 26, conversamos bastante sobre ele, o versículo 27. E hoje nós vamos tentar entender ou procurar vestígios de características que Deus colocou no ser humano, lendo o versículo seguinte, que também faz referência ao versículo 28. Ele diz assim: e Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher que ele tinha acabado de criar, né? No versículo 27 fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí entra o de hoje. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Uau, é um versículo só, mas o que tem de coisa aqui que a gente pode pensar sobre é bastante coisa. Olha que legal. Nem sei se a gente vai terminar tudo no episódio de hoje. Vamos lá, vamos ver. Bom, antes da gente começar, só lembrando, né? Você pode comentar, tá? Você pode deixar seus comentários. Eu vou ler, vou procurar atender, tá bom? Deixa o like aí, que isso ajuda esse trabalho a alcançar mais pessoas. E se esse episódio você acha que pode abençoar alguém, não deixe de encaminhar, de compartilhar esse episódio com o seu amigo, com o seu conhecido, com o seu contato lá do WhatsApp, tá bom? Vamos lá. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. 2 pontos. O que foi que Deus disse? Frutificai e multiplicai-vos. Uau! Bom, essa palavra frutificai tem relação com frutas, né? Com frutos, tem relação com árvores. A árvore, no auge do seu desenvolvimento ou durante a sua vida, ela dá frutos, e esses frutos vão servir de alimentos para as aves, para a gente mesmo, mas também no mundo, lá na natureza, eles vão ter uma semente que vão, no final das contas, gerar uma outra árvore, uma outra planta, né? Mas esse termo frutificar pode também a gente ter uma ligação com desenvolvimento, né? Então, qual é a ideia? Porque em seguida ele fala um termo multiplicai. Ok, multiplicai-vos. Tudo bem, multiplicai-vos é você fazer aparecer mais gente, né? Ele está falando do ser humano aqui.
Mas e o frutificar tem a ver com que você, como ser humano, dê frutos. Que o seu trabalho, lembra que Deus, de cara, quando concebeu o homem, já pensou para ele, para um trabalho bem, bem legal e bem enorme, que é dominar, entre aspas, né? Dominar a natureza, cuidar dela, desenvolver. Então, ele tinha um trabalho, o ser humano tinha um trabalho no projeto. Então, Deus coloca aqui como um dele. Ele coloca como trabalho, mas esse versículo especificamente está dizendo: e Deus os abençoou. Quer dizer, esse trabalho de dar frutos, de desenvolver, isso é uma bênção de Deus, né? Então, a ideia aqui é que o ser humano produza resultados, dê resultados bons, e essa ideia do ser humano procurar resultados é uma ideia de bênção de Deus, tá bom? O trabalho que Deus deu pra gente, a ideia da gente cuidar da manutenção, usar ao nosso favor a natureza e ter essa responsabilidade, não está na mão de algum animal, não está na mão dos gorilas, por exemplo, cuidar da natureza, não está na mão de algum peixe, não tem nenhum peixe que seja responsável por cuidar de toda a natureza. Não está na mão de nenhuma planta. Não tem uma planta que cuida dos mares, que cuida dos seres humanos. Não tem isso. Mas o ser humano tem. É o único ser vivo que tem essa responsabilidade, que tem essa capacidade dada por Deus e que tem essa habilidade, essa condição de fazer isso. É o único ser vivo que consegue pensar sobre o entorno dele, cuidar de toda da espécie dele e de outras espécies. E isso foi dado por Deus. Não tem nada de errado nisso, né? E isso, além de tudo, é bênção, porque esse versículo 28 fala: e Deus os abençoou e disse: frutificai, né? Então, que o seu trabalho dê frutos, que seja relevante. Então, a presença do homem, do ser humano na Terra, não é só para curtir. Aliás, nem estamos vendo aqui nada que dê ideia que a gente curta, que vem aqui para curtir. A gente veio aqui para trabalhar. E esse trabalho é muito bom. É muito bom. A segunda coisa que a gente vê ali é: e multiplicai-vos. Ok. Multiplicai-vos, não tem que pensar muita coisa, né? É você formar uma família. Claro, a gente está falando dentro do contexto bíblico de você ter filhos e filhas, né? E a população, e dois geram mais um, mais dois, mais três, e assim por diante, e é realmente para crescer. Veja, essa habilidade, essa capacidade, ou essa missão de multiplicar-vos é bênção de Deus, entrou na nossa história como bênção. Aqui esse versículo diz: e Deus os abençoou, dizendo, né? Deus abençoou e disse: faça isso, né? Então, multiplicar não é uma coisa ruim, e isso faz parte da missão. A missão que ele cita aqui é que a nossa vida dê frutos, que seja relevante, né? Que se expanda, que a gente cuide por enquanto, né? O que a gente está falando aqui, cuide da natureza e tudo que envolve isso, e que a gente se multiplique, que a gente não fique só a gente, que haja outras gerações e outras gerações. Agora, a gente só sobre esses dois itens, a gente pode pensar algumas coisas, né? Quando Deus fala pra gente frutificar como ser humano na face da terra, de ser relevante, de ocupar aí que a nossa vida, a nossa história dê resultados, e isso era uma bênção de Deus, foi uma coisa que Deus pensou logo no início, que a gente tenha esse tipo de trabalho, esse tipo de missão. Quando a gente está parado, sem dar fruto nenhum, sem ter relevância alguma, sem ter perspectiva de nada, isso talvez seja um sinal de que alguma coisa não esteja bem. Vale a pena repensar, porque dentro da nossa programação como ser humano, colocada pelo
próprio Deus tem uma coisa dentro da gente que nos impulsiona a melhorar alguma coisa, a ajudar, que nos impulsiona o crescimento, a melhoria, em ter resultados, algum tipo de resultado. Quando não tem nada dessas coisas explodindo, pipocando dentro da nossa história, alguma coisa está errada. Não é possível, alguma coisa está errada, porque isso deveria ser natural na gente, né? Então, o dia que seu marido começar a ter umas ideias assim, que você olha, nossa, mas esse cara tem cada ideia. Não se preocupe, isso faz parte da programação de Deus, que Deus colocou nele, né? Que ele vai produzir, que ele vai frutificar, que ele vai promover algum crescimento em alguma coisa, alguma área. Isso faz parte da programação que Deus colocou nele. E você também, a mulher, né? Se o rapaz fica olhando, mas essa menina, ela pensa cada coisa, ela não para quieta, ela sempre quer fazer não sei o quê, sempre quer melhorar, sempre quer mudar alguma coisa de lugar, sempre tem alguma coisa. Veja, isso faz parte da programação que Deus colocou nela, com as características dela e a habilidade que Deus colocou nela. Ela sente uma necessidade desse negócio de dar frutos, de promover crescimento, de evoluir, de melhorar, literalmente frutificar, desenvolver alguma coisa. Isso é normal. É bom que ela tenha isso. Se ela não tiver isso, tiver totalmente apática na vida dela, provavelmente alguma coisa não esteja bem, né? E em contrapartida, o outro termo, multiplicai-vos, isso foi bênção de Deus. Dá para ver como, assim como a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar, quando a gente não tem vontade de fazer nada, a gente tá super mal, assim, a gente não tem vontade de fazer nada, né? Não é o jeito normal, mas quando a gente tá bem, tá de saúde, as coisas estão indo a gente tá mais ou menos equilibrado na nossa vida, a nossa vontade é sempre de fazer alguma coisa, porque isso está dentro do nosso DNA divino, vamos dizer assim, né? E essa parte do multiplicai-vos também é muito forte isso no ser humano, porque isso foi colocado pelo próprio Deus, a gente querendo ou não, né? Sempre quando tem o normal é a gente nascer e começar a sonhar em ter a nossa família, né? A gente ter um filho, ter 2 filhos, uns mais, outros menos, mas esse é o caminho normal. Por quê? Porque isso foi bênção que Deus colocou pra gente lá no princípio, na criação. Fazia parte do plano de Deus pra gente viver essa experiência da multiplicação, né? Então, isso é normal e está dentro da gente, colocado por Deus, e é muito forte, tanto no homem quanto na mulher, né? E a gente não deve achar que isso seja uma coisa ruim. É normal a gente sentir isso. Agora, o contrário, olha, a pessoa não quer ficar sempre sozinha, não tem vontade não tem, nem que seja um pouco, durante a história dela, tudo bem que há casos e casos, né? Mas se a pessoa não tem nada, nenhuma vontade, nenhum interesse, talvez seja sinal de que alguma coisa não esteja bem, porque faz parte. Veja, eu uso com muito cuidado essa palavra, talvez seja um sinal de que algo não esteja bem, né? Porque a gente não pode generalizar, pode ter algum caso muito específico que a pessoa não queira e tal, né? Mas o normal qual que é? O normal é a pessoa ter vontade de se relacionar com alguém do sexo oposto. É normal a gente ter vontade de formar uma família, e isso é bênção de Deus. Isso, veja, quando Deus abençoa, esse item entra na bênção. Veja, é bênção de Deus. É bênção de Deus, né? Vamos lá, vamos para frente. Aí ele diz assim: e enchei a terra. Aí que tá. Enchei a terra não é brincadeira. Por isso que talvez essa
essa vontade enorme da gente se relacionar, essa atração fortíssima que existe entre um homem e uma mulher, ela seja assim, porque nessa bênção de Deus era pra gente encher a terra, e não é brincadeira, é muita gente. Tudo bem, né? Hoje a gente pode pensar, poxa, mas há lugares que tem tanta gente e há lugares que há pouca gente, né? Esses são alguns outros detalhes que realmente a gente pode pensar sobre isso. Alguns países que limitam, que incentivam que um casal, por exemplo, tenha um filho só. Já em alguns outros países, eles incentivam que tenha mais do que um filho, né? Por questões deles. Mas se a gente deixasse só o ser humano pelo ser humano, a gente tem uma vontade muito grande de se relacionar, né? E isso faz parte daquilo que Deus colocou dentro da nossa programação. Também não quer dizer que então agora a gente vai se relacionar com qualquer um de qualquer jeito, sem nenhum pudor ou sem nenhuma educação. Não é isso. Não é isso. Mas entender que quando uma moça ou um rapaz, os dois sentem atração um pelo outro, isso está dentro dos planos de Deus, tá bom? Isso está dentro dos planos de Deus e não há nada de errado com isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Deus os abençoou, Deus está falando com o homem e a mulher junto aqui, né? E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja, Deus não está falando para o homem e para a mulher. Então, aqui mais uma vez, Deus está reforçando a coisa. É para sujeitar a terra. Quer dizer, vocês vão ter condições e habilidades de cuidar dessa terra. Ela vai seguir mais ou menos aquilo que vocês fizerem, aquilo que vocês cultivarem. Ela vai obedecer ao cuidado que vocês tiverem com a terra. Ela estará sujeita a vocês. Nenhuma outra espécie tem esse tipo de controle, tem esse tipo de poder, tem esse tipo de condição. Mas Deus deu tão somente para o ser humano. E aí tá o homem e a mulher. Veja, a mulher também tem essa condição. A mulher também tem essa condição. Deus está abençoando os dois. Veja, e nessa época, nesse momento desse texto, nem havia acontecido o pecado. Veja, é naquela situação ultra ideal que houve, né? Essa era a missão do homem. Essa era a missão e a condição da mulher. Essa era a missão do homem e a condição do homem. E essa era a condição e a missão da mulher. Sujeitai a terra. Aí ele continua. E dominai sobre... Aí ele começa a fazer uma lista. Né? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ele está repetindo, ele está reforçando aquilo que ele já tinha dito, né? Ele está reforçando aquilo que ele havia pensado lá no começo. Agora ele está falando aquilo que ele havia colocado na prancheta, né? Ele está meio que conversando com o homem. Deus os abençoou e lhes disse. Até então o homem não sabia. O homem e a mulher não sabiam que eles tinham essa moção. Que era para eles desenvolver tudo. Que era para eles se multiplicarem. Não era para eles acharem estranho que um sentia vontade de estar perto do outro. Não é estranho isso, não deveria ser estranho, porque está dentro do DNA espiritual, né? Dentro do DNA divino que Deus colocou dentro do homem. Aí ele fala, e é de tal forma que tem potência para encher a terra, né? E, veja, Deus conversando com o homem e com a mulher. Sujeitai, não a mulher, sujeitai a terra, né? E dominai, aí ele faz aquela lista que ele tinha pensado, né? Dominai sobre as aves, sobre os animais e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Né? O autor do texto aqui está tentando, na limitação da linguagem, dizer que é sobre tudo, sobre toda a natureza. Então, mais uma vez, Deus deixou escrito quando ele estava pensando, e agora ele deixou escrito quando ele disse para o ser humano que a mulher, na situação ideal, veja, nem tinha pecado aqui,
né? Ela já tinha, e o homem já tinha a condição e habilidade e a missão de fazer tudo isso, né? Então não se sinta estranho ou estranha se você tem vontades de cuidar de animais, cuidar da terra, de pensar sobre como otimizar processos e isso tiver algum vínculo com a natureza. Se para você for importante cuidar de alguns aspectos e melhorar, que isso vai melhorar algum aspecto da natureza, né? Isso faz parte do nosso DNA quando Deus fez o ser humano, tá bom? Uau, quanta coisa a gente pode ver, né? Que o homem, que o ser humano recebeu direto do próprio Deus, sem nem saber, né? E que missão legal, né? Que Deus deu, quantas habilidades o ser humano, o homem e a mulher têm e são capazes para cumprir essa missão tão grande aqui, tá bom? E aí, o que você achou? Quer deixar um comentário? Deixa aí o seu comentário sobre essa nossa conversa. Lembre, é uma conversa, né? Que é uma conversa como se fosse, e de verdade, de pai para filho. Para a gente pensar um pouco sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Deus fez, tá bom? Deixa o seu like se você achar legal, compartilhe com alguém se você achar que isso possa ser relevante para essa pessoa também, e considere ser um dos nossos apoiadores. Certamente a sua ajuda vai fazer com que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? É isso aí, espero você no próximo episódio, vai ser bem, bem legal.